Olá pessoal, nós estamos aqui no sítio do Ricardo, do Dr. Minhoca. Ele nos convidou para vir aqui fazer uma prática referente à farinha de minhoca. Eu sou o professor Jair Dionísio, da Universidade Federal do Paraná, eu sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado em solos, doutorado em solos, tudo em biologia do solo voltado para minhoca, tá certo? E trabalho nessa disciplina de criação de minhoca chamada minhocultura e vermicompostagem há alguns anos. Então é um enorme prazer estar aqui para a gente dividir o conhecimento com vocês, tá certo? Então a nossa prática hoje vai ser fabricação de farinha de minhoca, de uma forma tal que qualquer pessoa pode fazer na sua propriedade. Para isso, hoje eu vou contar com a participação da nossa Masterchef, a Carla. Carla, com a palavra. Oi, gente. Meu nome é Carla Noeli, eu sou do Rio de Janeiro e estou aqui para poder ajudar o professor, junto com a farinha de minhoca, a fazer biscoitos e pães. Ótimo, então. Ela já deu um spoiler do que nós vamos fazer, né? Eu ia fazer só farinha, ela já disse que nós vamos fazer. Melhor ainda, Carla, já adiantou o assunto, tá certo? Então, pessoal, para fazer farinha de minhoca é algo bastante tranquilo. A gente tem que pensar o seguinte: quando que eu vou fazer farinha de minhoca? Normalmente é naquela situação assim, em que a pessoa tem um excedente de minhocas na sua propriedade e ela não sabe que destino eu posso dar para as minhocas. Porque muitas vezes falta alimento, falta área física, e como que ela vai trabalhar com essas minhocas? Uma das possibilidades é fazer farinha. Se ela fizer a farinha de minhoca, o que vai acontecer? A farinha pode ser consumida de imediato ou ela pode ser armazenada e consumida depois de alguns meses ou até alguns anos. Eu tenho amostras de farinha de minhoca de alunos meus que produziram comigo do ano 2015, 2016, estão lá no arquivo da universidade, guardadinhas, intactas, preservadas. Então a gente pode produzir e armazenar sem nenhum problema. Não haverá consumo por bactérias, nem consumo por fungos, porque a umidade vai ficar muito baixa. Tá certo? Agora, vamos pensar assim. Se eu produzir farinha de minhoca, qual vai ser o destino? A Carla já falou que poderia ser na alimentação humana. Mas vamos pensar. Minhoca, gente, é um animal riquíssimo em proteína. O seu teor na carne da minhoca varia de 50% a 70%. Não é à toa que a minhoca tem inúmeros predadores. Eu posso falar mais de 100 predadores a minhoca tem. Então, devido ao grande teor de proteína. E além disso, é um animal que praticamente não apresenta defesa. Não sabe como se defender do seu predador. Então, ela é muito disputada na natureza. Por aves, por pássaros, por sapos, por ratos, por roedores, por tatu, por gambá. Uma infinidade de predadores. Então, quem cria minhoca sabe disso, a dificuldade que é proteger esses animais dos seus predadores. Tá certo? Desde uma simples formiga até, por exemplo, porcos. E essa questão de ela ser consumida por esses predadores, se a gente inverter a lógica, a gente vai entender. Se os predadores consomem as minhocas, quer dizer que a gente pode produzir minhocas para alimentar estes predadores. É o que acontece. Nós podemos oferecer as minhocas in naturas para alimentar rãs, para alimentar galinhas, para alimentar pássaros, peixes e assim por diante. Podemos usar para todos eles, porque eles naturalmente já consomem. O que é que a gente faz? Cria em cativeiro, numa quantidade expressiva, para poder então atender às necessidades desses animais. Tá certo? Então isso seria você utilizar a minhoca in natura. Por outro lado, a farinha que nós vamos fazer agora, ela também pode ser utilizada
para compor a ração de peixes e de outros animais, como suínos, como aves e assim por diante. Então ela tem uma grande utilização. Aquilo que no começo da conversa eu falei que era um problema para um produtor ter excesso de minhoca, na realidade a gente pode transformar numa solução. Então nós viemos aqui para trabalhar, para transformar o excesso de minhoca numa solução, que seria o quê? Alimentar animais ou até alimentar seres humanos. Tá certo? Devido ao quê? O seu alto teor de proteína. A criação de minhocas para a produção de farinha, ela passa por um processo, assim como toda e qualquer receita culinária. Tem um processo que a gente tem que seguir, os passos que nós temos que seguir. Tá certo? Então vamos lembrar assim, qual que é o primeiro passo? Você tem que ter a matéria-prima. E nós estamos aqui no local excelente, tem uma grande quantidade de minhoca. Então nós temos a matéria-prima minhoca, tá certo? Esse é o passo número 1, tem que ter minhoca. Tá? Segundo, depois que eu tenho as minhocas, eu preciso tratar as minhocas. Eu tenho que fazer uma limpeza das minhocas externamente, que a gente chama de expurgo externo, que a gente limpa as minhocas por fora. Deixa as minhocas na água de um dia para o outro, podemos deixar de 12 até 24 horas na água de um dia para o outro, para que ela limpe externamente, né, o seu corpo, e até ela limpa uma parte interna, mas não completa. Então, depois que a gente passa na água que limpa bem as minhocas externamente, o passo seguinte é o expurgo interno. A parte interna, para liberar o quê? O seu conteúdo do seu sistema digestivo. Que ela faz isso quando? Quando eu coloco ela numa solução de sal de cozinha. Cloreto de sódio, a 4%. Quando coloco elas lá dentro, durante 30 minutos, se for a vermelha da Califórnia, se for a gigante africana, eu tenho que deixar 1 hora ali para que elas possam, então, limpar todo o seu conteúdo intestinal. Tá certo? Com isso, ela libera o conteúdo intestinal e ainda libera o líquido celomático, um líquido que dá o volume da minhoca para que ela tenha seu corpo mais, digamos assim, mais dinâmico, com esse líquido que tem lá dentro. Uma lubrificação. Isso. Então a gente tem que colocá-la no cloreto de sódio, que por excesso de concentração de sódio aumenta a pressão osmótica, tira a água dela. É como se a gente colocasse o dedo na água do mar, né? Esperar muito tempo, o que acontece com o nosso dedo? Vai ficar todo enrugado. A mesma coisa com a minhoca. Colocou no cloreto de sódio durante 30 minutos, depois disso, ela perdeu para a solução todo o seu conteúdo. Então acontece uma limpeza. Então, o primeiro passo é ter a criação de minhocas e o segundo, fazer o expurgo, tá certo? Expurguei as minhocas, estão limpas. Elas estão limpas, o que é que nós vamos fazer então? Terceiro passo, que é secagem das minhocas. A secagem ou desidratação, como a gente chama, pode ser feita num forno de micro-ondas ou pode ser no sol. Pode ser feito no sol. Mas para se fazer no sol é necessário que a gente tenha dias de calor, com bastante insolação para desidratar. E o que não é muito fácil, dá muito mais trabalho. Então a gente prefere fazer a desidratação direto no micro-ondas. Poderia ser feito no forninho elétrico? Poderia também ser feito no forno elétrico. Se faz também no forno elétrico, na estufa também se faz. Tá? Então o passo número 3 é desidratar, para que ela fique seca mesmo, para que fique seca, uma carne seca. Depois que a carne estiver seca, o que é que a gente faz? Vai fazer uma moagem. Se a quantidade for pequena, a gente coloca no pilão e vai triturando. Mas se a quantidade for maior, vamos supor meio quilo, 1 quilo, aí o trabalho não rende. O que é que a gente faz então? Usa um liquidificador. Passa no liquidificador, tritura até ficar um pó.
quanto menor a granulometria, melhor. Quanto menor o tamanho, que ficar menor. Por quê? Ela vai ser, então, posteriormente misturada com massas. Então, a gente precisa, então, diminuir o tamanho. Tá certo? Então, revisando. Quais são os passos que nós vamos fazer? Obtenção de minhocas. Já obtemos aqui, porque aqui é o que mais tem a minhoca. Segundo, expurgo. Externo e interno. Terceiro, desidratação das minhocas. Ou a secagem. E quarto, moagem. Fez a moagem, você já está com a farinha pronta. Professor, na questão da desidratação, qual a temperatura, né? Porque a gente sempre tem alguns tipos de alimento, frutas, verduras, tem uma temperatura ideal. No caso da minhoca, qual a temperatura ideal? Temperatura, vamos supor, se eu trabalhar com estufa, ou um forno, na faixa de 150, 190 graus, nessa faixa. Tá? Aí quanto menor a temperatura, mais vai ser o tempo, tá certo? A gente vai ter... No sol levaria o quê? Uns 2 ou 3 dias, aqui nessa região. Agora imagine na região amazônica ali, na linha do Equador. Lá o pessoal na Venezuela, tem bastante trabalho interessante mostrando a secagem no sol. Entendeu? Seca bem, entendeu? Porque a intensidade da insolação é constante, né? E durante alguns dias. Então pode ser feito. E micro-ondas, no caso 190 graus, seria forno, no caso do micro-ondas. No caso do micro-ondas. No caso do micro-ondas, nós podemos colocar num tempo reduzido, 15 minutos. Tá? Mas isso depende de quê? Depende do volume que você tem de minhoca. Então a gente coloca as minhocas numa bandeja, deixa uma camada fina para que não haja muita sobreposição, para que todas se desidratem, e põe 5 minutos. Colocou 5 minutos lá, tira do micro-ondas e com uma espátula, de preferência de silicone, a gente revolve. Aquela que estava embaixo, a gente põe em cima, mais 5 minutos. Entendi, vai alternando. Vai alternando. Quando você fizer isso, você já começa a sentir o cheiro de ração, como se fosse uma fábrica de ração. Olha, o cheiro é assim, é marcante. Por quê? Você está trabalhando com proteínas ali. Proteína úmida, né? Proteína úmida à vontade. Então começa a dar aquele cheiro forte. Então a gente faz a segunda vez. Terminou a segunda vez, tira lá, revolve novamente. E faz mais uma terceira. Quando for fazer essa terceira vez, normalmente você olha para a massa de minhoca, você não acredita que aquilo era minhoca. Você não acredita. Agora, professor, a quantidade final, vamos falar assim, de 1 quilo de minhoca, a hora que a farinha estiver já triturada, qual é o rendimento? Certo. Então, para a gente lembrar, eu tenho um canal chamado Canal Academia da Minhoca, no qual a gente tem um vídeo específico sobre produção de farinha de minhoca, esse é um vídeo, e o outro é ensinando a como calcular o rendimento da farinha de minhoca. Mas eu posso antecipar, Ricardo, que está em torno de, olha, 1:10, 1:11, entendeu? É por aí que varia, 1:9, depende. Depende do tempo que você vai levar para preparar aqui as minhocas. Então, traduzindo, seria o quê? 1 quilo de minhoca, 100 gramas de farinha de minhoca pronta. Pronta para utilizar pela Carla na fabricação de pão, de bolo ou de biscoito. E isso é um fator que é uma farinha extremamente cara, né? Ela se torna cara, porque 1 quilo de minhoca é um volume grande de minhoca, né? E ela se torna uma farinha bem cara. E o que o senhor me diz de uma das perguntas que a gente sempre recebe sobre o hambúrguer de minhoca que o McDonald's usou uma época? Tá, por etapas. A questão da ser cara a minhoca, pensem, você vai produzir farinha de minhoca quando você tem um excedente de minhoca. Então você já está com um problema. Você vai buscar uma alternativa. É caro, Ricardo, se você for querer vender no mercado, digamos assim, para outros
para criadores de peixe, para criadores de aves e assim por diante. Mas pense, se você pegar essa produção de farinha e direcionar para um mercado específico, chamado criação de peixes em aquário, aquariofilia, aí sim ela terá mais preço, tá? Outra coisa, por que o preço ainda é alto? Porque essas tecnologias de fabricação de farinha, existem diversas metodologias para fazer. Eu vou apresentar uma. E essas tecnologias, quanto mais sofisticada, mais equipamento usa, mais mão de obra, técnica, e com isso fica mais alto o preço. Mas um dos fatores que também pesa é a falta de formação das pessoas, de conhecimento mínimo para poder fazer. O que impede o Ricardo de fazer aqui, vamos supor, se ele tem um tanque aqui de criação de peixes. O excedente de minhoca dele produz farinha e coloca lá para as minhocas. Ou, se quer usar nas suas aves, você pode dizer, nas suas galinhas, para seu consumo interno. Então, você não está tendo custo com isso. Tá certo? Essa é a primeira parte. A segunda parte, você falou da utilização de minhocas para hambúrguer. Hambúrguer, e a pergunta que é constante é hambúrguer do McDonald's e farinha que foi usada os astronautas na alimentação deles. Do hambúrguer, essa daí é totalmente fake news. Podemos dizer assim que é. Porque não teve isso aí. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Isso aí foi simplesmente uma conversa que houve num programa nos Estados Unidos, um talk show, em que o programa não estava digamos assim, o programa não estava em audiência, não tinha a audiência que se esperava, e foi comentado isso para ver se chamava a atenção das pessoas, para as pessoas ir assistirem mais o programa. Foi com essa finalidade, tá certo? E só que a consequência disso foi muito maior do que se podia imaginar, que com isso houve uma queda muito grande no consumo de hambúrguer do McDonald's nos Estados Unidos. Houve uma queda muito grande, porque as pessoas deixaram de frequentar, porque achavam que era assim. Imagine que isso aí ocorreu na década de 70. E até hoje, em todos os cursos, todas as palestras que eu vou, o pessoal pergunta. Você vê 50 anos praticamente depois, a pergunta está viva aí. Por quê? Porque está no, digamos assim, no imaginário popular, né? Todo mundo ficou sabendo disso. E para desfazer isso não foi problema, não foi fácil, porque a empresa reduziu sua produção, reduziu seu quadro de funcionário a praticamente 1/3. O prejuízo foi grande para a empresa. Foi preciso os diretores da empresa fazerem, então, entrevistas nos grandes jornais dos Estados Unidos, para poder, então, mostrar que aquilo não era verdade. E ele ainda diz o seguinte: não fiz isso, não existe isso, não é verdade, não por questões nutricionais. É que para produzir as minhocas vai ficar mais caro. É só por isso. Tá certo? Mas a proteína utilizada pelos astronautas? Em relação aos astronautas, também não foi. Não aconteceu isso. Houve conversa, se pensou, houve a possibilidade, mas também não foi usado. Então, isso não é verdade, foi usado. Até porque o senhor falou um pouco anteriormente que a duração, né, a vida útil, né, de uma farinha, há quantos anos atrás? 2016? A minha vai estar com 8 anos. Olha isso. Porque você mantém a umidade baixa, a minha está em torno de 10% de umidade, entendeu? Imagine que o corpo da minhoca ela tem 88% em média de água. Você reduz aquilo ali, seca, põe para 10%, o que acontece? Fungos e bactérias não atacam. Então fica guardado. Eu tenho um mostruáriozinho dentro da universidade guardado para isso. Legal. Tá certo? Para a comercialização, vamos dizer, dessa farinha, tem que existir um órgão fiscalizador, alguma coisa sobre isso? Isso. É o que eu estava comentando com a Carla. Sim, tem um projeto de acho que 1999, olha só, do pessoal lá de Piracicaba, junto com a universidade e o Sena. Eles tinham um projeto, montaram uma empresa e pediram autorização na Anvisa para produzir farinha de minhoca para consumo humano. Mas até hoje, até a minha última aula que eu apresentei, eu revisei lá,
não tinha sido aprovado. Porém, o mais importante, não foi negado nenhuma vez. Porque até agora não teve nenhum componente que inviabilizasse essa produção. Não tinha nenhum componente. Mas os estudos ainda não foram conclusivos. Estou mais investindo agora, se eu não me engano, é na parte de alergia. Porque em termos de componentes nutricionais, metais pesados, tudo isso já foi descartado. E professor, e qual país que consome a farinha de mandioca como alimento humano? Farinha de minhoca como alimento. Você encontra muitos países aqui da América do Sul, como, por exemplo, Colômbia, Venezuela, como também Chile, o pessoal consome, tá? E outro país daqui da América do Sul, chamado Brasil, também se consome. Em algumas academias, quem faz academia pode ver lá que tem alguns suplementos com farinha de minhoca. Só que não são produzidos aqui no Brasil, muitos deles importados. E também tem exemplos bastante interessantes no Peru, muito interessante, que nós vamos comentar mais na frente. Mas assim, digamos assim, mesmo que não haja essa liberação ainda pela Anvisa, muitas pessoas consomem minhocas, consomem farinha de minhocas. Entre elas, este que está aqui. Sempre que tem o consumo. E com esse processo de higienização, limpeza, você pode consumir in natura também? Ela só a minhoca sem estar processada como farinha? Sim, com essa primeira higienização e mais sabendo que depois vai passar por um processo de desidratação, passar no micro-ondas, não é isso, para fazer farinha, ou ela in natura você vai pôr numa receita e vai passar por um aquecimento que vai ser o suficiente para matar algum micro-organismo patogênico que existe ali. E professor, para antecipar aí a curiosidade do celular, não vai dar para ninguém sentir sabor. Qual é o sabor da farinha? Vamos dizer que você pegar um pouquinho de farinha e colocar experimentar. Qual o sabor que tem? Veja só, na proporção que a Carla me disse que vai usar, que vai ser no mínimo 5%, no máximo 10% que ela vai usar na farinha de trigo para fazer pão, para fazer bolo, o que vai acontecer? Este sabor da minhoca vai ficar, normalmente vai ficar imperceptível. Você pode sentir... Puro. O senhor já experimentou puro? Puro já. E qual a sensação que você tem? Deixa eu ver, Ricardo. Como se estivesse comendo algo mais próximo a peixe. O sabor lembra peixe. É salgado, doce? Um pouquinho ácido. Mas assim, é muito difícil de descrever o sabor, entendeu? Muito pessoal, né? Muito pessoal. E o mais interessante é que na receita que ela vai fazer, a Carla vai dar a opinião dela. Ela vai misturar e a gente não vai sentir o sabor. A gente, por ser farinha de trigo branca, né, o trigo integral, sim, branca, vai ficar perceptível que tem a mistura. Mas se for uma farinha integral, você não consegue nem imaginar, nem ver que está ali presente. Tá certo? Sugiro a Carla que faça isso escondido, tá? E só traga aqui para a gente comer. Isso pronto. Certo. O que mais, Ricardo? Com camarão e ou peixe, como se estivesse limpando o peixe ou o camarão. Fica com esse cheiro. É o alto teor de proteína que tem, né? Aí dá esse cheiro mesmo. Parece mesmo. No dia que eu faço farinha lá na universidade, o prédio tem 2 andares, a gente faz lá no laboratório, o prédio inteiro sabe que hoje é dia da aula de fabricação de farinha. Mas tudo bem, faz parte. Muito bom. O que mais, Ricardo? A gente poderia comentar. Eu acho que a gente pode começar a dinâmica aí para fazer o passo a passo, que nada com uma imagem aí para o pessoal saber como é que prepara. Né? Certo. E durante a preparação eu vou passar mais alguns exemplos para ilustrar. Tá certo? Para ilustrar o que a Carla está fazendo. Tá bom então? Tá certo. Coragem, Carla. Coragem, Carla. Vamos lá. Força. Vou só tirar essa linha dela aqui, joga elas aqui, ó. Peraí, só um minutinho para eu pegar aqui. É bom pegar elas vivas assim, para saber que estão vivas. Calma, professor, estou me adaptando ainda. Assumindo essa realidade. Deixa essas duas cair aí, ó. Não, se você solta ela no vidro e ouviu, então o rapaz tem que fazer isso aí. Aftoxina. Só para lembrar, como é que é seu nome? Vinícius. Vinícius, só para lembrar o seguinte, a minhoca, que eu ainda não falei, nem vou falar no vídeo, ela tem todos os aminoácidos essenciais.
É o peixe. Tá mais com peixe que com... né? Peixe fora d'água. E além disso, só- ainda tem eletrólitos, né? Que são fundamentais para nós, como potássio e sódio. Eu tô querendo comer uma crua pra ver que gosto tem. Não entendi? Eu tô querendo comer uma crua pra ver que gosto que tem. Pode vir. Que aquela quer comer ela crua. Não, mas depois de passar pelo cloreto de sódio, Aham. certo? Agora tá salgadinha, temperada. E agora outra pergunta que eu pensei, ué. Tem alguma minhoca de corte? Vamos dizer assim, uma minhoca de corte? Não tem. Não tem Porque a gigante africana ela é maior, mas ela reproduz menos, né? reproduz menos, ela reproduz menos e assim, a gigante africana, ela tem uma textura mais firme, ela é mais forte, entendeu? Então você sente muito mais fácil o gosto dela do que essa daqui. Então a minhoca ideal para fazer isso aí Agora, porque você falou em comer, agora para fazer farinha, as duas. Você falou para comer, para sentir o gosto, essa daqui é mais suave. Para a gente lembrar, nós estamos aqui, ó, com as minhocas, ó. As minhocas, mostrando que elas estão vivas ainda, tá certo? Estão vivas ainda. Temos uma quantidade de aproximadamente 1 quilo. E agora nós vamos fazer a fase mais importante, que é o expurgo interno, né? Já fizemos o expurgo externo, vocês podem observar que as minhocas estão limpinhas, ó, sem matéria orgânica, do ambiente de onde elas vieram. E agora nós vamos fazer o expurgo. Com o expurgo interno, com o quê? Com sal de cozinha e água, né? Nós preparamos uma solução a 4% de cloreto de sódio. Então, vamos colocar as minhocas dentro do recipiente. Carla, por favor, coloque as minhocas aqui dentro. Pode virar. Tem bastante minhoca, vamos tirar todas as minhocas aqui. Vamos colocar todas lá. Professor, quando fala a solução a 4%, para a gente que trabalha com a parte de regra de 3, com receita, com mistura de insumos para o solo, fica legal. Mas para quem está assistindo e não tem esse entendimento, o que seria essa solução, a medida exata dessa solução a 4%? Seria o quê? 4 gramas de sal de cozinha, dissolvido para 100 ml de água. Você pode pegar uma balança caseira, que hoje todo mundo tem em casa, está muito fácil, né? E um recipiente que tem a marca. No caso aqui, eu vou usar 500 ml. Tá. Então, se eu usei 4 gramas para 100, para 500, eu vou usar 5 vezes a quantidade de sal. Total, 20 gramas. E assim eu faço proporcionalmente. Tá certo? Então, qualquer coisa que não ficar muito claro, vocês... Porque assim, nós temos um entendimento, né? Sim, ajuda muito. O pessoal que está acompanhando, eles dizem 4% sobre o quê, né? Como é que... Essa aí eu levo de volta para o meu carro. Pode levar de volta para o meu carro, pode salvar. Eu salvei essas daqui. Ele está com pena. Ele não quer ver, o Ricardo não quer ver o que vai acontecer. Carla, então vamos lá, Carla. Então, Carla vai colocar então a solução de cloreto de sódio em cima das minhocas. Pode colocar. Então, para praticamente 1 quilo de minhocas limpas, nós colocamos então ali, ó, nesse recipiente, 500 ml de água. Podemos, de solução de cloreto de sódio, poderíamos até colocar mais, mas não teria nenhum problema aqui, ó. Tá? O que vai acontecer é que as minhocas vão então ficar num ambiente extremamente concentrado. Quem já foi lá para o Mar Morto, ou quem já foi lá para o deserto do Atacama, no deserto do Atacama tem lagos, no Mar Morto é o mar, né? Onde tem grande concentração de sal, que você entra, você sente a diferença, né? Aqui é a mesma coisa para as minhocas, fica totalmente um ambiente adverso para ela. Com isso elas liberam todo o seu líquido celomático, tá certo? Ficam limpinhas para a gente utilizá-las em receitas, certo?
Até porque se fôssemos abrir todas elas, né? Uma por uma para limpar. Tem como, pega. Vejam, e elas já foram assim trabalhadas, foram preparadas desde ontem, estão em água desde ontem, liberando todo o seu conteúdo intestinal. É porque se passar a gente não tem como tirar. Pronto. Pode ir colocando lá, 20 gramas. Que eu estou vendo que tem algumas minhocas saindo, entendeu? Eu quero todas elas dentro da solução, porque aquela que estiver saindo, ela não está tendo contato com a solução, está fugindo. Então a gente vai dobrar a quantidade de solução. 20 gramas. 20 gramas. Agora eu vou fazer aqui. Só para cobrir mais um pouquinho aqui, ó. Agora sim. Aproximadamente poderíamos deixar ele nessa solução? Nessa solução, 30 minutos. É o tempo suficiente para que elas sobrevivam. Ah, uma coisa interessante. Tem que ser sal fino. Sal fino, que dissolve totalmente. Se você utilizar um sal grosso, aquele sal de churrasco, não faz o mesmo efeito. Não faz. Não, realmente não funciona para as minhocas, principalmente para a gigante africana. Tá certo? Aí, na questão do sal fino, se eu pegar aquele sal e triturar ele e deixar ele em pó... Aí sim, passa legal. triturar. É o que a gente faz em casa. Carla, dá uma mexida nela, pode pôr a mão agora. Dá uma mexida aqui. Vamos passar na peneira. Pode lavar. Sabe que esta primeira água que a gente lavou as minhocas, ela também é um adubo? A primeira água lá do início, não essa aqui antes de colocar o sal. Quando você lava a minhoca na água, se você pegar aquela água e adubar as plantas, funciona muito bem, viu? Que é o líquido celomático. Sai um pouquinho de líquido celomático, mas na realidade sai mais a parte externa dela. As excretas nitrogenadas, tudo que vão servir para enriquecer a solução e funcionar como excelente fertilizante. Mas podia tirar, pôr direto no prato. Direto no prato. Para cobrir assim o fundo do prato. Pode pegar, pode, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz, E professor. sem medo de ser feliz, assim, vamos espalhando assim, ó. É para poder desidratar bem. Tá? Então, acho que já tá bom, tá? Profissional não tem essa. Tá certo? Então, nós vamos deixar ela aqui escorrendo agora. Vamos colocar, nós dividimos em duas partes praticamente, tá, Carla? Tá bom. Então, vamos colocar no micro-ondas. Já que esse micro-ondas não gira, né? Vamos ver se é bom. Vamos lá. Aí você regula o tempo, põe 1 minuto para a gente ver primeiro. Foi demais. Não, pode mais. 2, põe 2 minutos. Tá. Só para a gente acompanhar os 2 minutos, como é que vai ficar. Vai ser... E é bom que ela está desidratando aqui, ó. Tá vendo? Quer dizer, mais fácil cobrimos. E senão daqui a pouco ela começa a soltar líquido e vai sujar todo o micro-ondas. Não, explodir não. A minhoca. Pode deixar direto, porque aí... Pode continuar. Então, o nosso processo é esse, né? Nós vamos fazer a desidratação das minhocas. Desidratação fracionada, em etapas. Para a gente, então, poder fazer uma parte, depois a gente vira, para poder fazer uma secagem homogênea das minhocas. Tá certo? E na fase final, quando a gente olhar para a massa que secou ali, a gente não vai dizer mais que é minhoca. A gente vai olhar e não vai saber o que é.
Tá certo? Por exemplo, se a filha do Ricardo chegasse aqui, ela olhasse, ela não iria ver que era minhoca. Não saberia dizer que era minhoca. Tá certo? Porque vai formar uma massa, formar uma pasta. Tá. Então, espera 2 minutos, daí dá uma olhada como é que tá o micro-ondas. Vamos dar uma olhada agora. Ó. Ó. Tá com bastante água, né? Tá. Troca o papelzinho para enxugando. Já troca o papelzinho aí. A gente escorre de novo? Pode escorrer, mas... Pode escorrer, pode escorrer. Cuidado pra não... Tá quente. Vamos matando as minhocas. É solar. Então, Mais 2 minutos, né, professor? mais 2 minutos. Mais 2 minutos. Nessa questão Foi. que aumenta, que deu aí, que soltou um pouco de água, se coloca, aumenta agora para 5 minutos, é muito? Ninguém está sentindo cheiro ainda? Vocês estão sentindo cheiro já? Não, mas não, não. Não, mas ainda não começou o cheiro. O cheiro forte não começou. Não começou ainda, não. Não, tá cheirinho de coisa molhada mesmo. É, porque o ambiente é bem aberto, né? É porque em laboratório fica tudo fechado, é o cheiro. Ó. Tá vendo? É, já tá com um cheiro mesmo diferente. A água vai diminuindo, tá certo? Oi? Coloca 4 minutos agora? Não, 2, né? Mais 2, mais 2. Agora sim. Deu uma queimadinha nela. Agora Cheirou, cheirou. né? Agora sim. Agora sim. 15 minutos. Ó. Pronto. Agora vai. Agora diminuir a temperatura. E vamos fazer a farinha. Vamos desidratar. Foi difícil, hein? É um negócio fácil sair mesmo.